Você já parou para pensar no poder de um simples adeus? Ou no impacto que uma bênção pode ter em sua vida? Neste episódio final da nossa série Bênção, o desejo de Deus para você, vamos desvendar os segredos por trás das palavras que usamos todos os dias. Descobriremos como uma expressão comum carrega séculos de história e significado espiritual. E mergulharemos na bênção mais poderosa da Bíblia, revelando como ela pode transformar sua vida hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo, da linguagem e da fé. Você nunca mais verá um adeus da mesma forma. E talvez, apenas talvez, você descubra que a bênção que sempre procurou Já estava com você o tempo todo. Não perca este episódio inspirador. Sua visão sobre bênçãos nunca mais será a mesma. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Bem-vindo, meus queridos! Hoje é um dia muito especial, pois estamos concluindo nossa jornada pela série Bênção, o desejo de Deus para você. Antes de mergulharmos no tema principal, eu gostaria de compartilhar algo fascinante sobre a palavra adeus. Isso mesmo, Rebeca. É incrível como as palavras podem evoluir ao longo do tempo. Você sabia que a primeira menção conhecida da palavra Deus foi registrada em 1573? Foi uma carta do escritor e estudioso inglês Gabriel Harvey, que escreveu para retribuir seu galão de adeus. Dou-lhe um pote de olás. Que interessante, Douglas. E falando em goodbye, a versão em inglês, é fascinante notar que é uma contração da frase God be with ye, que significa Deus esteja convosco. Com o passar do tempo, God foi substituído por good, influenciado por expressões como good day or good evening. E essa evolução linguística nos leva a uma bela conexão com a nossa série sobre bênçãos. Há um hino muito especial chamado God be with you, till we meet again. Que Deus esteja com você até que nós nos encontremos novamente, escrito por Jeremiah Rankin. Você conhece a história por trás dele? Parece bem interessante. Tenho certeza que nossos amigos ficarão encantados com essa história. Bem, Rankin compôs esse hino para que o coro de sua igreja tivesse algo significativo para cantar, quando se despedissem todas as semanas. Ele disse o seguinte sobre o hino: escrito como um adeus cristão, não foi evocado por nenhuma pessoa ou ocasião, mas foi deliberadamente composto como um hino cristão com base na etimologia de adeus, que é Deus esteja com você. Que belo propósito! E quando foi que Rankin escreveu essa canção tão significativa? A canção foi escrita em 1882, quando Rankin tinha 54 anos. Ele se inspirou ao ver que a definição do dicionário de goodbye era a abreviação de God be with you, Deus esteja com você. Isso nos mostra como as palavras de despedida podem carregar um significado profundo e uma bênção em si mesmas. Falando em bênçãos, vamos nos voltar para o cerne do que estudamos ao longo dessa série, certo? E não há passagem mais apropriada para encerrarmos nossa série do que as palavras de Números 6, versos 22 e 27. Essas palavras são possivelmente as mais conhecidas de todo o livro de Números. Elas registram a bênção que os sacerdotes deveriam proclamar à comunidade do povo de Deus. Vamos compartilhar essa bela passagem com os nossos queridos que estão assistindo agora. Então, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. É maravilhoso perceber como essa bênção tocou o coração de tantas pessoas aos longos dos séculos. O grande evangelista D.L. Moody, por exemplo, apreciou tanto esses versículos que escreveu algo muito bonito sobre eles. Sim, as palavras de Moody são realmente inspiradoras. Ele disse: aqui está uma bênção que pode ir a todo o mundo e pode ser dada o tempo todo sem empobrecer. Todo o coração pode pronunciá-lo. É a fala de Deus. Toda carta pode terminar com isso. Todos os dias podem começar com isso. Todas as noites podem ser santificadas por Ele. Aqui está uma bênção, brilhando a elevação sobre a nossa pobre vida da alegre manhã de todo o céu. É o próprio Senhor que traz este compasso de música dos hinos infinitos do céu. Uau, que bela reflexão, Douglas! Isso nos faz pensar qual elemento da bênção araônica fala mais alto para cada um de nós? O que mais nos impressiona na bênção sacerdotal? Para mim, o elemento mais impressionante é a conclusão. Deus pretendia colocar seu nome no povo. Eles levariam a bênção de seu nome como uma marca espiritual, uma identificação de que eram um povo peculiarmente relacionado com o próprio Deus. Isso é realmente muito profundo. Mostra como Deus deseja uma relação íntima e pessoal com seu povo. Ele não apenas abençoa, mas nos marca como seus. E essa verdade se estende até os dias de hoje. Como cristãos, somos chamados a carregar o nome de Deus, a ser suas testemunhas no mundo. E a todos os nossos queridos que estão assistindo, lembre-se que, assim como a Deus carrega o desejo que Deus esteja com a pessoa, nós também podemos ser portadores dessa bênção divina em nossa vida diária. Que possamos, como povo de Deus, levar seu nome e sua bênção a todos os lugares que formos. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Vamos agora explorar de forma mais profunda o que significa ter o nome de Deus sobre nós. Começamos com a sentença final da bênção sacerdotal. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essas palavras são verdadeiramente impactantes. Como sacerdotes designados por Deus, Arão e seus filhos proferiam essas palavras para colocar o nome de Deus no povo. E então, Deus liberava a bênção, uma bênção que carregava o propósito e poder. Mas o que realmente significa colocar o nome de Deus nas pessoas? Para entender isso melhor, vamos considerar os pergaminhos de prata de Ketef Hinnom. Esses artefatos antigos revelam que nos séculos 6 ou 7 a.C., a bênção sacerdotal era usada fisicamente como amuletos. Isso sugere que havia uma interpretação literal dessa prática, onde a bênção era literalmente colocada sobre os israelitas como um meio de proteção. No entanto, eu acredito que a intenção de Deus ia além de um simples gesto físico. Quando ele instruiu, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, ele estava falando sobre algo mais profundo. A expressão colocar o meu nome sobre os filhos de Israel refere-se ao fato de serem propriedade exclusiva de Deus, peculiarmente dele e intimamente associados a ele. Este relacionamento especial sempre foi o desejo do Senhor. Em Êxodo 19:5 nós lemos: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. E em Deuteronômio 28:10, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Além disso, Jeremias 14:9 nos lembra: porque serias como o homem que foi pego de surpresa, como o valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones.
A pronúncia do nome divino sobre Israel era vista como um meio eficaz de bênção. Isso indicava que o povo pertencia a Yahweh e que ele traria prosperidade. Como afirma R.B. Allen, a oração tem como objetivo ajudar as pessoas a experimentar a realidade da bênção do Senhor, cujo prazer é trazer essa bênção para perto. Sua promessa é que ele fará exatamente isso. Na terra da sua bênção, que Israel herdará como sua posse, o povo experimentará a plenitude da sua bênção, da bênção divina, em termos de segurança, prosperidade e bem-estar. A bênção que Moisés ensinou a Arão e aos sacerdotes contém a própria essência do que significa para Israel ser o povo de Yahweh, uma fonte de bênção que torna conhecida a presença graciosa de Deus. E é incrível pensar que essa mesma promessa está disponível para nós hoje. Quando permitimos que o nome de Deus seja colocado sobre nós, estamos afirmando nossa identidade como seu povo escolhido. Estamos nos abrindo para receber suas promessas e viver sob sua proteção e amor. Que possamos viver diariamente com essa consciência, sabendo que pertencemos ao Senhor e somos chamados pelo seu nome. Que essa verdade nos inspire a buscar uma relação mais profunda com Ele e a refletir sua luz no mundo ao nosso redor. Agora vamos tentar aprofundar e entender melhor o que significa ter o nome de Deus sobre nós. Preste atenção em Números 6:27 que diz: assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Esse versículo nos leva ao cerne da questão. Nossa identidade em Deus. Não se trata apenas de quem somos superficialmente, mas de quem Deus nos criou para ser. A bênção sacerdotal não era apenas uma formalidade para o povo de Israel. Ela fornecia a ele sua verdadeira identidade em Deus. É muito interessante pensar que os israelitas não eram simplesmente um grupo de ex-escravos vagando pelo deserto. Eles eram o povo escolhido por Deus, envoltos em seu amor e cuidado, com um propósito e um destino específicos. Da mesma forma, a bênção sacerdotal nos dá pistas sobre nossa própria identidade única em Deus. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Quem é você? Muitas vezes respondemos com informações superficiais, como nome, idade, profissão, algum hobby. Mas essas características externas são transitórias. Nossa verdadeira identidade vai muito além disso. Nossa identidade não depende de aparências, nacionalidade, status financeiros ou conquistas acadêmicas. Não são os outros que nos definem. É Deus quem nos define em seu Filho, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isso me lembra de Efésios 2:10, que diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essa é uma verdade gloriosa sobre quem somos. Pela fé, somos chamados a acreditar que fomos criados de maneira única por Deus e somos completamente conhecidos por Ele. Ele nos ama e nos chamou para si. Isso é algo realmente extraordinário de se contemplar. Vamos ler juntos Salmos 139, versos 13 e 14. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Uau, essa passagem realmente nos faz refletir. Você realmente acredita que foi criado por Deus exatamente como você é? É fácil pensar que somos apenas resultado de genética ou acaso, mas a verdade é que fomos criados de maneira única por um Deus muito amoroso. Ele nos fez do jeito que somos para que pudéssemos nos voltar para Ele
e vê-lo como nosso Pai. Suas obras são maravilhosas e podemos nos alegrar nesse fato. Mesmo quando não estamos satisfeitos com certas partes de nós mesmos, ao nos compararmos com outras pessoas. O salmista continua: Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Isso nos mostra que Deus não fica surpreso com o tipo de pessoa que somos. Ele nos fez exatamente como somos. E há mais. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Essa passagem nos revela o quanto Deus se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ele nos conhece intimamente, desde antes de nascermos até cada dia de nossa existência. É verdade. E isso nos leva de volta à bênção sacerdotal. Quando Deus coloca seu nome sobre nós, Ele está declarando que pertencemos a Ele. Não somos definidos pelo mundo, mas por nosso Criador. Nossa identidade em Cristo é algo que transcende todas as categorias e rótulos que o mundo tenta nos impor. Somos filhos e filhas do Rei, dos Reis, herdeiro do seu reino. E essa identidade nos dá um propósito. Como Paulo diz em Efésios, fomos criados para boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Não estamos aqui por acaso, mas com um propósito divino. Isso muda completamente a forma como vemos a nós mesmos e aos outros. Quando reconhecemos que cada pessoa é uma criação única de Deus, com seu nome sobre ela, isso nos leva a tratar a todos com muito respeito e amor. E não apenas isso, mas também nos leva a viver de uma maneira que honra o nome que carregamos. Se temos o nome de Deus sobre nós, isso implica em uma responsabilidade de refletir seu caráter em nossas vidas. Ter o nome de Deus sobre nós não é apenas um privilégio, mas também um chamado para vivermos de acordo com a nossa verdadeira identidade em Cristo. Você sabe o quanto é especial aos olhos de Deus? Se ainda não sabe, pode ser por isso que você ainda está tentando se encaixar no mundo. É crucial entendermos nossa verdadeira identidade em Cristo. Vamos mergulhar no que a Bíblia diz sobre você ao abraçar sua identidade em Cristo. Primeiramente, você é propriedade especial de Deus. Em 1 Pedro 2,9 lemos: Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é reforçado em Deuteronômio 14:2, que nos lembra que somos um povo santo para o Senhor. Além disso, você foi escolhido a dedo pelo Deus que criou o universo. Jeremias 1,5 nos diz: Antes que eu o formasse no ventre, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei. Isso demonstra o cuidado e o propósito de Deus para cada um de nós, desde antes do nosso nascimento. Você também é um tesouro para Deus. Deuteronômio 7,6 declara: Pois você é povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus o escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Isso ressalta o valor inestimável que temos aos olhos de Deus. E não podemos esquecer que você é insubstituível. Em 1 Tessalonicenses 1,4, Paulo escreve: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Cada um de nós tem um lugar único no coração de Deus. O amor de Deus por nós é incomparável. 1 João 4,19 nos lembra: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E em Romanos 5,8 vemos a profundidade desse amor. Mas Deus demonstra seu amor por nós,
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Falando em amor, a Bíblia nos ensina que nosso valor é expresso pela morte de Jesus. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isso demonstra o valor infinito que temos aos olhos de Deus. Outra verdade maravilhosa é que você está perdoado. Efésios 1,7 nos assegura: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não importa o que você tenha feito, o perdão de Deus está disponível para você. E não apenas perdoado, mas você é filho de Deus. 1 João 3,1 exclama: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Esta é uma das verdades mais transformadoras da nossa fé. Como filhos de Deus, estamos seguros por toda a eternidade. Jesus promete em João 10, 28 a 29, dou-lhes a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Além disso, você está liberto. Romanos 6,18 declara: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Esta liberdade em Cristo nos permite viver uma vida plena e significativa. Você é precioso, preciosa para Deus. Isaías 43:4 nos diz: como você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Isso mostra o valor imenso que temos aos olhos do Criador. Por fim, você está separado para um propósito especial. João 15,16 afirma: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Deus tem um plano único para cada um de nós. Agora, eu pergunto a você, como você se sente sabendo que foi criado de maneira única, amorosa e graciosa por Deus para o seu bem e para a sua glória? Bem, a jornada para a nossa verdadeira identidade começa no Éden, onde Deus criou os seres humanos à sua imagem, e termina na renovação de tudo, conforme descrito no Apocalipse, onde a bênção de Deus atinge o seu clímax. Falando em Apocalipse, é interessante como o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, descreve a nova terra. Quero chamar a sua atenção para os versículos 3 a 5. Vamos ler juntos? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão da luz da lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Você já percebeu como estes versículos cumprem a bênção sacerdotal de número 6? Há bênção, presença de Deus e nenhuma maldição. Vemos o rosto de Deus, sua luz, sua graça, seu shalom. E novamente, a ideia do nome de Deus sobre seus filhos, enfatizando o conceito de propriedade e semelhança. É fascinante como a Bíblia conecta esses temas do início ao fim. Falando em bênçãos, os manuscritos de prata descobertos em Jerusalém carregam uma mensagem crucial para nós. Sim, eles nos lembram da bênção mais importante que precisamos todos os dias, que não estamos sozinhos. Temos um Deus todo-poderoso que quer nos abençoar. Somos seus filhos e filhas, e Ele deseja ter um relacionamento conosco. Ele quer proporcionar cuidado, proteção, cura, perdão, vida e vida eterna. E a razão de tudo isso? Seu amor incondicional por você e por mim. Além disso, Ele está preparando um lugar para nós e deseja nos levar para casa. É hora de abraçarmos a bênção de Deus para as nossas vidas.
É hora de nos rendermos aos seus braços amorosos e descansarmos. Sua promessa será cumprida em breve. É hora de desenvolvermos um relacionamento real com Ele e nos prepararmos para a sua vinda. Esperamos que este programa tenha tocado o seu coração e o ajudado a compreender melhor sua verdadeira identidade em Cristo. Lembrem-se, sempre você é amado, escolhido e precioso aos olhos de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos por nos lembrar da nossa verdadeira identidade em Cristo. Obrigado por nos escolher, por nos amar incondicionalmente e por nos fazer teus filhos e filhas. Senhor, ajuda-nos a abraçar plenamente quem somos em Ti, que possamos viver cada dia na certeza do Teu amor, perdão e graça. Pedimos que nos ajudes a desenvolver um relacionamento mais profundo contigo, preparando-nos para o dia glorioso da Tua volta. Que a Tua bênção, Tua presença e Tua paz estejam conosco sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos amigos e amigas, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Foi uma alegria compartilhar esse tempo precioso com vocês, explorando as profundezas da Palavra de Deus. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos vocês que nos acompanham fielmente. Que nosso Deus continue a abençoá-los e guardá-los. Até semana que vem, no mesmo horário. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.